Bom dia, pessoal. 14/10/2023. Estamos aqui participando da Escola Bíblica de Obreiro, em Belo Horizonte, Assembleia de Deus, Belo Horizonte. Meus irmãos, quero falar um pouquinho sobre a triste história de Caim. A triste história de Caim. Ela não é boa, ela não é uma história de bênção, ela é uma história de reflexão para nós. Para começo de conversa, a Bíblia nos informa que Caim era filho do maligno. Não tem como ou possibilidade de alguém com esse título ser bom, ter boas coisas ou ter alguma coisa boa. 1 de João, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia fala para nós claramente que Caim era filho do maligno. Isso é um título muito triste, muito desprezível, e é verdadeiro porque está escrito na Bíblia Sagrada. E a Bíblia é a inerrante, inefável palavra de Deus. A Bíblia diz que Caim identifica-se com a terra, Abel com o rebanho. Deus já amaldiçoara a terra nessa ocasião, Gênesis capítulo 3, versículo 17. Então, se Caim se identificava com a terra, que já era amaldiçoada, nós entendemos que Caim identifica-se com a maldição. E foi o que ele atraiu tristemente para a sua vida. Maldição. Matando seu irmão Abel, por ciúme, por inveja, por muitos sentimentos estranhos, carnais e diabólicos. E com isso, atraiu sobre si uma grande maldição, um grande tratamento de Deus e uma punição muito grande de Deus. Então, Caim não é digno de ser exemplo para os que verdadeiramente querem ser salvos e morar no céu e na glória com o Senhor. Caim não tem muita coisa a nos ensinar acerca de fidelidade, de bênção, de obediência, ou melhor, não tem quase nada, a não ser uma advertência para nós rejeitarmos, resistirmos todos os sentimentos que passou pela mente e pelo coração de Caim, que foi uma tragédia. Hebreus capítulo 9, versículo 22, a Bíblia diz que deve haver derramamento de sangue antes de haver remissão de pecado. Contudo, Caim traz uma oferta sem sangue da terra, amaldiçoada. Talvez a oferta ou a oferenda de Caim fosse sincera, mas não foi aceita. Toda vez que vamos levar um sacrifício, uma oferta a Deus, primeiro, ele está sondando os nossos corações. Ele está observando os nossos corações. Ele está fazendo uma leitura interna. Ele está sondando para ver se é interesseira, se é uma barganha ou se é sincera. E certamente aquelas ofertas, oferendas que forem oferecidas a Deus de verdade e com sinceridade, elas serão aceitas por Deus. E toda oferenda, oferta que não passar pelo crivo de Deus da sinceridade, ela será rejeitada. Foi o caso de Caim. Deus não é obrigado a aceitar. Nós, pecadores, não aceitamos tudo de todos.
Agora imagine um Deus santo, um Deus puro, um Deus soberano, um Deus glorioso. Ele também tem os seus critérios. Então, ele desprezou, rejeitou a oferta de Caim, diz a Bíblia. Certamente, a gente já ouviu tantas pregações e estuda tanto nesse respeito. Ela foi destituída de fé na palavra de Deus e, principalmente, não tinha confiança nenhuma no sacrifício substitutivo que já apontava para Cristo. O pecado, a queda, não pegou Deus de surpresa. Não. Provavelmente, Deus respondeu com fogo aquelas duas ofertas. Porque lá em Levíticos capítulo 9, versículo 24, nos informa que quando eles ofertaram, colocaram a oferenda, a oferta na pedra, na rocha, no altar, Deus mandou fogo e recebeu aquela oferta. Certamente tinha um lugar específico para Adão, Eva, Caim, Abel oferecer sacrifícios a Deus. E certamente Deus mandou fogo recebendo a oferta de Abel e a de Caim ficou lá porque Deus não aceitou por suas soberanas razões. Provavelmente Deus respondeu com fogo e consumiu a oferta de Abel, mas a oferenda de Caim permaneceu no altar. Então não é tudo que Deus aceita e vai aceitar. Ele vai aceitar o que é sincero, verdadeiro, por fé, com propósitos claros. Aí sim Deus vai aceitar e vai ordenar a bênção sobre nós. Agora, se tiver sentimentos estranhos, inveja, ciúme, vaidades, aparecimento humano, dificilmente Deus aceitará essa oferta. Antes de aceitar a oferta, Deus precisa sondar o coração do ofertante. O coração, o ofertante vale muito mais do que a oferta. É aquela história. A minha vida, a minha conduta, o meu comportamento, o meu exemplo, fala 1000 vezes mais do que as minhas palavras. Caim, a Bíblia diz que Caim tinha aparência de piedoso e de religiosidade, mas negava o poder. Ele tinha aparência de piedoso e religioso, mas na prática, no comportamento, nas atitudes, na fala, ele não demonstrava isso. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Então não adianta falar que somos. Nós precisamos provar na prática, no comportamento, nas atitudes que somos. É no exemplo. Né? As palavras são lindas, são belas, mexem com a gente. Mas o exemplo arrasta. O exemplo provoca mudanças impactantes em nossas vidas. Então, que eu e você possamos falar menos e viver mais. Dar mais exemplo de comportamento e atitudes de um verdadeiro servo do Senhor Deus. Então, ele tinha aparência. Tem muitos hoje que têm aparência de piedoso, têm aparência de religioso, mas no coração está cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de ciúme, cheio de maldade, cheio de maracutaia, cheio de pecado, cheio de imundícia. Então, meu irmão, você está sendo um fariseu se está agindo com esse comportamento. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 12, indica e fala que Caim era filho do maligno. Isso significa que ele praticava uma falsa retidão da carne, não a retidão de Deus por meio da fé. A Bíblia diz que Jesus chamou os fariseus que se consideravam retos de filhos do diabo e culpou o grupo deles pela morte de Abel. Lucas capítulo 11, versículo 37 ao 51. Eram hipócritas, falsos, falavam uma coisa
e vivia outra. Cobrava uma coisa, mas nos bastidores, no oculto, não vivia aquilo. E o que tem hoje de fariseu, saduceu, o que tem hoje de hipócrita, de falso, ao nosso redor, dentro das igrejas e no meio de ministério, só o sangue de Jesus para ter misericórdia de nós e nos guardar. Quando eu falei lá no começo que era 1 de João, capítulo 3, versículo 20, só corrigindo aqui. 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Caim era filho do maligno. Então, para encerrar essa reflexão, Judas 11 fala sobre o caminho de Caim, que é o caminho da religião sem sangue, sem sacrifício, sem fé, sem verdadeira postura de um homem de Deus, de um servo de Deus. A religião fundamentada nas obras religiosas e não na retidão, na fidelidade, na sinceridade. Hoje há apenas 2 tipos de religiões no mundo. Primeiro, a de Abel, que depende do sangue de Cristo e da sua obra final na cruz. Segundo, a de Caim, que depende das boas obras e da religião agradável ao homem. A primeira leva ao céu, a segunda leva ao inferno. Fuja do caminho de Caim. Resolva a sua vida. Põe em ordem o seu coração. Repreenda do seu coração o ciúme exagerado, a inveja que leva à morte. Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. Fuja disso, em nome de Jesus. Fuja dos sentimentos de Caim. O caminho de Abel leva ao céu, o caminho de Caim leva para o inferno. E Tiago 1,15 adverte-nos de que o pecado se inicia de forma pequena, mas cresce e leva à morte. A mesma coisa aconteceu com Caim. Vemos desapontamento, raiva, ciúmes e, por fim, o assassinato do seu irmão. O ódio do seu coração leva-o a assassinar com as próprias mãos. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26, nos informa claramente. Deus viu o coração infiel e a fisionomia caída de Caim e advertiu de que o pecado rastejava como uma besta selvagem, esperando para destruí-lo. Então Deus disse: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. E Deus ainda fala com Caim: se você não fizer bem, correto, se você não obedecer, não haverá aceitação para ti. Se você obedecer minha palavra, meus mandamentos, andar nos meus preceitos, na minha linha, ser verdadeiro, sem raivoso, sem ciúme, sem inveja, haverá aceitação para ti. Caso contrário, o pecado te dominará e te destruirá. E o meu juízo virá sobre ti. Então, meu irmão, deixa essa reflexão para nós. Fuja dos sentimentos de Caim. Raiva, desapontamento, ciúmes, amargura no coração, inveja contra o irmão. E ele foi alimentando até matá-lo. E pagou um preço alto, muito alto, porque Deus o puniu e o cobrou. Então, seja leve, seja cheio do Espírito Santo e seja cheio do fruto do Espírito. Esse é o caminho da bênção, do céu, da glória, dos milagres. A triste história de Caim. Fuja dos caminhos de Caim. Deus te abençoe. Um abraço.